Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí à nossa live de quinta, que eu espero que se torne uma tradição aí na, nas nossas realizações, não só na divulgação aí da Escola de Inovadores, mas também para poder difundir cada vez mais essa cultura do empreendedorismo e da inovação. Meu nome é Carlos Eduardo Damian Leite, mas eu sou mais conhecido como Cadu Damian. Sou professor do Centro Paula Souza, atualmente pela ETEC de Lorena e pela FATEC de Taubaté. E também agente de inovação da agência atual Inova CPS. Antigamente era Agência Inova Paula Souza, porque desde 2013 que eu atuo lá. Então é comum que quando eu me lembro lá de 2013 eu me refira à Inova CPS como Agência Inova Paula Souza, mas atualmente nós temos a Inova CPS como um núcleo de assessoria e inovação tecnológica, né? Então quero agradecer aqui aos nossos seguidores, pessoal que está chegando aqui. Deixa eu só verificar se está tudo certinho. Vamos lá. Ok. Daqui a pouquinho já vou chamar aqui o Márcio, como vocês já devem ter visto aí na divulgação. Eu vou falar hoje com o Márcio Lopes, que é responsável pela na verdade, assim, ele participou da Escola de Inovadores. Eu vou deixar ele contar um pouquinho da experiência dele com a nona edição da Escola de Inovadores. E ele também é responsável pelo projeto, o PID, que ele vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá bem? Deixa eu só verificar aqui se se o pessoal está conectando, ok. Joia. Ok, tudo certo agora. Bom, então eu vou chamar aqui o Márcio. Gente, tem um pessoal bacana aqui entrando, viu? Agradeço aí a presença de todos, de todas vocês. Ah, puxa, que bacana, não para de chegar o pessoal aqui. Nossa, gente, está ótimo aqui. Bom, vamos começar então. Senão daqui a pouco não dá tempo. Deixa eu chamar aqui muita gente. Nossa, que bacana. Peraí. Não, o Márcio já está aqui, ok. Eu vou aceitá-lo aqui na nossa live. É que entrou tanta gente ao mesmo tempo, aí eu fiquei coordenando aqui a entrada. Agora o Instagram está travando um pouquinho, mas a gente já vai começar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar acesso aqui ao Mar. Ok, acho que eu consegui. Ah, maravilha. Bom dia a todos, bom dia Cadu, bom dia a todas e a todos. Linguagem neutra, né? Vamos aqui para o projeto que estamos criando, isso é importante. Com certeza. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É um Estão prazer. A conseguindo me gente. ouvir? Tá, o seu áudio acho que tá bom, assim. Acho que é só uma questão da gente ir testando aqui, mas pelo menos eu consigo te ouvir.
acho que a sua Então, acho que a sua conexão ela está estabilizando. deve ser, acho que sim. Mas fica tranquilo, a gente vai conversando aqui e, na verdade, eu queria dizer que faz um bom tempo que a gente não se fala assim, né? A gente costuma conversar mais por WhatsApp, mas que é sempre um prazer acompanhar a evolução do seu projeto e das suas realizações, porque, na verdade, além do foco em um projeto que você vai comentar a respeito dele, eu chamo de PID ou PID ou ponte, né? Acho bacana essa ideia da ponte que eu queria que você explicasse também. E, na Isso. verdade, eu fico muito feliz de saber que tudo surgiu lá em 2019 com a Escola de Inovadores. Então, para a gente começar aqui esse, esse bate-papo, eu me apresentei rapidinho aqui no começo da live. Eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito, falasse um pouco sobre a sua formação, sua experiência profissional. Aí você fala um pouco sobre se quiser, já fala um pouquinho sobre a Escola de Inovadores. Tá. Então, eu sou Márcio Lopes. Em São Paulo eu sou conhecido como Mickey, por isso do Instagram. Eu sou técnico em administração e atualmente estou graduando gestão da qualidade. Eu iniciei minhas atividades profissionais como estagiário ainda, né, na área jurídica aqui em Pernambuco. E, posteriormente a isso, durante 10 anos atuei aqui, mas como analista. Fui para São Paulo no final de 2006, onde eu entrei na indústria como inspetor de qualidade. Foi onde eu conheci essa parte de metodologia de processo na indústria. Fui líder, coordenador de qualidade. Eu tive a oportunidade de conhecer outros estados e fui me desenvolvendo profissionalmente nesse segmento. Tanto que eu escolhi gestão da qualidade porque quem entra se apaixona. Né? E isso agregou um grande valor devido a essas ferramentas que temos no processo de gestão da qualidade, em desenvolver metodologia, processos, entendimento e crescimento pessoal e profissional. Atualmente estou em Recife e conheci as pessoas aqui, foi quando eu conheci o Armazém da Criatividade, através das pessoas aqui. A InovaCaps, ela surgiu pela Escola de Inovadores, através do Fernando Almeida, que era meu parceiro do projeto. Era uma plataforma também voltada a treinamento, desenvolvimento de pessoas na área da indústria, na área de qualidade. E que já tínhamos uma ideia, já tinha uma ideia inicial de um projeto, fazer uma parceria de uma empresa. Comecei a estudar o setor de energias eólicas e fotovoltaica e também o processo de estruturação de gestão da qualidade, de inspeção. E eles pediram para vamos escrever esse projeto. Surgiu uma oportunidade, vamos escrever no projeto. Desculpa, gente, estou um pouco ansioso. E essa parte da questão de cursos e treinamentos, que é onde surgiu primeiramente a OpenSea, ela foi voltar, era um trecho da própria empresa que seria para desenvolvimento dos nossos próprios funcionários e colaboradores. Ele era professor de engenharia e eu treinava também, desenvolvia pessoas. E foi assim que surgiu a OpenSea. Aí participamos aí com você, com toda aquela equipe maravilhosa que tivemos aí. Foi importante profissionalmente para nos desenvolvermos, conhecermos, entendermos todo o processo de startup. Eu só ouvia falar de startup, mas não sabia o que era a fundo. Então, a Escola de Inovadores, ela veio fazer isso, agregar esse valor. Tanto que comecei a pesquisar mais. Também vocês tiveram outras edições online, o Hackathon, posteriormente. E já era uma metodologia online. Essa questão gente, desculpa, como posso falar? Do online, ele veio, do home office online, né, essa metodologia, ela veio praticamente para ficar. Oi, tá me ouvindo? Consegue me Oi, ouvir? Márcio, estou sim. Claro, claro, pode continuar.
Então, ela veio para ficar, de uma certa forma, esses processos digitais, essas metodologias são aplicadas. Então, voltando ainda a 2019, quando eu estive em Pernambuco, eu estive aqui em Pernambuco em 2019 para analisar o mercado como estava na época, e o Fernando também manteve o processo da escola. Então, começamos a desenvolver. E posso falar em relação a como surgiu a OpenSea e agora a PID, Ponte de Inclusão e Diversidade. Tá? É, e na verdade, só queria comentar que assim foi muito bacana receber a ideia de vocês, né, sua e do Fernando, assim, que vocês sempre foram muito é, questionadores no sentido de perguntar sobre a inovação e como que ela podia ser utilizada aí realmente para essa parte mais humana, né? A preocupação realmente com o desenvolvimento humano sempre existiu. Então isso acabou me chamando bastante atenção. Eu só quero destacar que a nona edição que você participou foi a última edição presencial. Então, assim, a gente teve algumas diferenças no sentido do contato, o meu contato enquanto coordenador da Escola de Inovadores com os alunos, os professores também, que eram professores da comunidade ali, os empreendedores, os inovadores de Mogi das Cruzes. Então, foi bem diferente, foi assim, foi uma experiência muito bacana, muito proveitosa, não só para vocês, como para mim também. E o mais interessante é que surgiram vários projetos que até hoje estão aí caminhando, sendo desenvolvidos, né? Que é o exemplo seu, da Simone, que a gente sempre fala aqui, que é uma grande apoiadora de todos os projetos que surgiram naquela época, né? Então, eu só queria destacar isso, que realmente eu notei que esses projetos que hoje estão aí caminhando, né, que ainda hoje se desenvolvem em diversos eventos, diversas realizações, eu sempre notei um diferencial. E isso que é bacana, porque você fala assim, opa, esse realmente teve esse pessoal aí que abraçou a causa e por mais que enfrentasse aí obstáculos, continuaram. Tanto é que você participou depois do Hackathrouble, que foi um evento online que a gente organizou, um hackathon, que aí você participou de maneira efetiva. Eu lembro lá das suas participações na equipe. Então, tudo isso eu acredito que colaborou para você chegar aí no projeto atual. Aí, queria que você falasse um pouquinho a respeito do que está sendo feito hoje. Foi até bom você falar, Simone. Quando ela participou conosco do projeto na época, o empenho que ela tinha, a abrangência do projeto dela social, alguns dos projetos que foram escritos, eles estavam com essa abrangência social. É bom enfatizar isso. Muito importante quando trabalhamos com pessoas e para pessoas, criando novas oportunidades para desenvolvê-las nesse meio de geração de emprego e renda. E o Uhum. projeto da Simone, ele se tornou algo grandioso. Hoje é já conhecido em toda a América Latina, né? Várias premiações. Eu sempre converso com ela e falo que ela inspira, porque nós só ouvimos falar de pessoas de outros países que desenvolveram, eles são os exemplos que são dados. E quando você vê pessoas próximas a você conseguirem desenvolver esses projetos com muita persistência, porque não é fácil ser empreendedor, não é fácil. E a quantidade de pessoas que ela atingiu com esse projeto é o faça um bem incrível, né? Isso me motiva cada vez mais a seguir. Foi um projeto social dela, da parte que a Simone criou. Também essa última live que você fez com o Carlos Henrique, do projeto dele. Então, tudo isso, todas essas pessoas que estão próximas a nós conseguimos ver. Olha, é aqui, existe, não é uma história contada, é vivência. Isso motiva a seguir adiante. E não desistimos. É sempre assim.
E a PID, ela também surge com essa questão social. Como eu falei, a OpenSea já tinha uma questão social voltada para treinamento de pessoas. A PID, vamos lá, porque estamos aqui, a Ponte de Inclusão e Diversidade, ela tem objetivo. Por que a ponte? Conectar empresas às pessoas. Então, está me ouvindo? Travou aqui a imagem. Desculpa. Não, travou É só que um pouquinho, mas pode continuar. tá? Então, ela Você está surge com falando essa do ideia de P&D? PID, de conectar, de ligar as pessoas. Eu até falo, geralmente, as pessoas, o meu Ikigai é conectar pessoas. Tá? E quando ocorreu a ideia do Ideaton aqui, eles liberaram, foram escritos em 3 eixos, que foi segurança, saúde e empregabilidade. A diferença é que a Escola de Inovadores, o tema é livre as ideias. A comunidade LGBTQIA+, que estão atualmente em situação de vulnerabilidade, isso de modo geral na sociedade. Então, um dos temas escolhidos foi eu escolhi o eixo da empregabilidade, que já era algo que eu já tinha feito anteriormente, já conhecia, é algo que eu persisto até hoje. Abrir oportunidades, criar oportunidades para outras pessoas entrarem no mercado ou se reestruturarem dentro do mercado. Então, um que me chamou bem a atenção nesse PID, no PID, no projeto, no IDEATON, desculpa, foi a questão de reduzir a rejeição de candidatos às vagas por serem pessoas da comunidade LGBTQIA+. Incentivar Hum. empreendedorismo, economia criativa, também combater a violência no local e no trabalho. Esses foram alguns dos tópicos que eles, programas de políticos, assim, para ampliar a inclusão das comunidades, da comunidade LGBT no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Por que surgiu? Vivência. Eu passei por uma situação de homofobia dentro da empresa, uma empresa que eu trabalhei, e isso me causou, posso dizer assim, como posso falar? Traumas, digamos assim, né? Gerou alguns traumas. Gerou alguns traumas. Então, foi onde fortificou a Indignação. questão da indignação muita, Uhum. vem de onde você não espera, né? E foi onde surgiu a ideia da OpenSea. Vamos trabalhar em cima dessas questões sociais, de o público inicial da OpenSea, que seriam treinados, seriam pessoas da comunidade LGBTQIA+, como atuávamos dentro da empresa, dentro das indústrias. Então, inserir esse público. E também aproximar mais, porque eu me sentia só dentro de indústrias. São setores restritos. Nós temos outros setores, mas é um setor que se torna restrito à visibilidade de pessoas. Existem, existem. E, através dessa indignação, a ideia. Então, foi feito todo um mapeamento, desculpa aqui, um mapeamento, fizemos pesquisas, e quanto mais fazia pesquisa sobre essa questão nós falamos homo-lesbo-transfobia, mas também pode falar LGBTQIA mais fobias, né? Tá? Dentro das instituições. Então, foi onde fomos encontrando os pontos chaves para identificar realmente onde era a raiz do problema. E que foi criada a PID. Gente, não se preocupe quando eu falo PID e PID, Ponte de Inclusão da Universidade, as pessoas brincam comigo, mas é brasileira. Eu disse, olha, mas vamos treinar porque, quem sabe, a amplitude pode ser maior. Eu acho legal o PID. Eu gosto. O que é importante, esses editais, as instituições fazerem sempre esse tipo de evento. Ela inclui não só os alunos, que fazem parte das instituições, mas ela abraça toda a sociedade, a comunidade. E quanto mais incentivarmos pessoas a se desenvolverem, agrega mais valor à sociedade em si. A gente fica um pouco nervoso. Faz algum tempo que eu estava fora
do foco. Tá Não, ouvindo? tô ouvindo sim. É que às vezes, desculpa, Você quer, pessoal, que fica falhando. não tem problema. Pode finalizar o raciocínio. Tá? Então, é muito importante, eu até tinha feito alguns comentários, algumas inscritos tópicos, né, em relação a isso, é que as pessoas elas vivem muito presas a teorias do passado. Nós estamos numa sociedade hoje que é importante a inclusão. Tanto existem dados negativos que são a questão da empregabilidade, do preconceito, das lesbotransfobias, quanto, desculpa, quanto à questão em si de abertura de novas vagas de emprego, o crescimento do mercado também influencia. Mas quando você cria oportunidades para essas pessoas, você transforma a sociedade. E isso é importante para que possamos construir essa questão de criar oportunidades, é importante para termos uma sociedade mais justa e inclusiva. Com certeza. E sempre foi a sua preocupação essa questão de, não só pela situação que você passou, que realmente foi uma situação assim, qualquer pessoa que sofra algum tipo de desvalorização, né, assédio moral, qualquer pessoa que passe por isso, realmente a gente precisa repensar quais são os valores que estão sendo empregados na hora de se trabalhar a relação, as relações no ambiente de trabalho, principalmente a relação entre gestão no seu projeto, essa é a importância de se repensar valores, da gente trabalhar questões que são muito maiores do que as individualidades, ou seja, a forma como a pessoa leva a sua vida, a forma como a pessoa é, conduz as suas ações no âmbito privado, assim, a forma como ela tem a sua sexualidade, isso tudo deve ser respeitado em função de algo maior no ambiente de trabalho. É a questão da colaboração, o trabalho em equipe, a valorização do pensamento criativo, que a gente fala tanto aqui, né? E dentre várias outras coisas, assim, né? Eu gostaria até que você aproveitasse e falasse um pouco assim sobre o que você acredita que é fundamental ter no ambiente de trabalho, até do ponto de vista de consultor mesmo, né? Você tem essa experiência aí na consultoria em desenvolvimento humano, então eu queria que você destacasse também esses valores, quais são os valores que você considera primordiais assim para que um ambiente de trabalho flua da melhor maneira, né? Um valor todos nós reconhecemos que seria o respeito. Disseminar a cultura do respeito dentro das instituições é muito importante. É um outro fator que foi analisado durante o processo da criação dessa ideia. Não adianta apenas contratar, é manter os funcionários, os colaboradores dentro da empresa. Porque mesmo as empresas elas sendo inclusivas, muitas pessoas sofrem sofrem preconceitos, assédios dentro dessas instituições. Isso é importante. E a reciprocidade, é você se colocar no lugar do outro. Falávamos muito sobre isso quando quando participei da Inova Campus, você falava muito sobre essa questão também. E isso é importante. Uma coisa que eu observei muito também, e observo, são os valores, né, das empresas. A questão de inclusão social. Mas até que ponto chega essa inclusão social? Ela é expansiva, tudo bem que existem várias questões de responsabilidade social, mas todos nós temos que ter essa responsabilidade. E todos os colaboradores dentro das empresas, elas têm que ter esses valores implantados em si. Não há uma Uhum. plaquinha só na parede, um simples treinamento que é dado, você apresenta a missão, visão e valores da empresa, mas você não consegue enquadrar esses profissionais dentro desses valores. Então, é questão de formação e informação. E eu falo muito com as pessoas, informação nós temos, de modo geral, através de redes sociais, da própria internet, mas a formação e como processar isso. Hoje em dia, utilizam
acessibilidade de rede social como uma ferramenta, mas essa ferramenta ela tem que ser bem utilizada a favor desse conhecimento, de desenvolvimento. E uma das questões também que surgiram foi essa aulas, cursos online. Então, tudo isso, a pandemia ela veio agregar, tivemos um lado muito ruim, grandes perdas, situações, mas também tivemos um lado de inovação. As pessoas se desenvolveram, começaram a estudar, começaram a criar ideias. Quantas empresas surgiram através de ideias durante a pandemia? Então, a internet e as ferramentas que nós temos de mídias sociais, elas devem ser bem utilizadas a nosso favor. Também temos muito fake news, também isso é bom, importante salientar, para não entrarmos nesse mundo, nesse meio, que é onde é utilizado de forma errônea. Então, vamos aproveitar e utilizar essas ferramentas que nós Com temos certeza. para cursos online, adquirir conhecimento, mais informação e formação. Cadu está travando. Tudo bem, travou, pode continuar, travou só um pouquinho. Travou. Não, tudo Não, pode falar, Cadu. não, travou um Desculpa. pouquinho, mas deu para Eu entender. entendi. É, Oi? estamos já com algumas parcerias, pessoas que irão que estão nos auxiliando nesse processo, como a HP Consult. Uma questão bem algo importante falar, aqui também temos o apoio da Samantha Valentine, que ela é a atual presidenta da Anatrap. A Anatrap é uma instituição para pessoas, mulheres e homens trans, tá? E ela é multiplicadora do projeto Oportunizar. Quando eu cheguei aqui em Recife, ela começou a me levar para esses lugares, para eu conhecer essas sedes, o núcleo o centro de referência LGBTQIA+. E eu participando de eventos com ela, a vivência de outras pessoas, isso fez com que aumentasse ainda mais o objetivo de trazer algo, que seria a ponte de inclusão social, que agregasse valor para essas pessoas. Para nós, né? Nós estamos envolvidos. Pessoal, desculpa, é porque a conexão lá tá travando. Às vezes eu Não fico, tem não dá problema. para escutar direito. Não tem problema, pode completar a sua fala. Então, como eu falei, ela surgiu com a PIED, ela tem o objetivo de levar essa informação e formação para profissionais das empresas, como uma consultoria, e ao mesmo tempo viabilizar o acesso das empresas a essas pessoas da comunidade, a comunidade LGBTQIA+, que estão em busca de um emprego, de oportunidades. Muitos nunca tiveram um primeiro emprego. Então, como podemos ter uma sociedade mais justa se não damos oportunidade às pessoas? E eu falo pessoas Isso é porque muito. eu não distingo essa questão de cor, raça, sexualidade, Sim, orientação sexual. Para mim, somos pessoas. Somos pessoas. exatamente. Essa visão, na verdade, é que fortalece tanto o seu projeto, porque você já entra com essa forma, com essa perspectiva, e você traz as pessoas, né, principalmente os empregadores, para que eles tenham, digamos, a mesma visão. Ou seja, não é por uma questão só de atender as minorias, mas também fazer com que as pessoas, né, tenham aí, digamos, tenham essa dignidade, possam aí ter aí a oportunidade de primeiro emprego, possam mostrar todo o seu potencial, o potencial que elas têm para atender aí diversos públicos. Acho que vocês estão ouvindo aqui de fundo. Tem um, acho que tem um bem TV aqui na janela, mas qualquer coisa acho que não vai atrapalhar, não. Não, mas às vezes é Mas é sempre assim, bom. é, a passarinho é sempre bom. E assim, atender a essas pessoas eu acredito que é fundamental. E é isso que eu vejo como valor principal no seu projeto. E até de certa forma eu queria pegar o gancho e verificar algumas coisas que você se lembra ter aprendido lá com a gente na Escola de Inovadores, porque foi o que eu falei.
A nona edição, eu tenho um carinho muito especial porque foi a última edição presencial. Mas, ao mesmo tempo, porque na verdade, assim, a gente fazia tudo ali local, como você disse, né? Era aquela coisa de mostrar para vocês as pessoas que estavam ali, que tinham potencial, que tinham as suas ideias, estavam tendo a ideia ou desenvolvendo, né? Já voltadas para um investimento, para uma aceleração. E ao mesmo tempo a gente tem, hoje, com a 14ª edição, a gente tem essa oportunidade online e isso é muito bacana, porque a gente acaba facilitando o acesso para essas pessoas que também muitas vezes buscam uma primeira oportunidade no empreendedorismo. E agora os conteúdos, os professores, eles envolvem toda a Inova CPS. Então eu acho que isso também é muito valioso. Assim, eu queria só acrescentar essa questão, que na modalidade online a gente teve outras oportunidades, outras formas de se trabalhar aí com esses conteúdos. Basicamente, na Escola de Inovadores a gente tem assim um início, uma introdução de conteúdos voltados para as atitudes empreendedoras. Depois a gente desenvolve a ideia do aluno, com todas aquelas técnicas que a gente trabalhou aí presencialmente, o design thinking, o modelo Canvas. E depois a gente trabalha com as questões mais burocráticas, a forma como o aluno, a aluna pode apresentar o seu projeto, né? No caso, quando eu falo aluno, aluna, a gente também pensa nos grupos, que eu acredito até que são mais interessantes quando você desenvolve assim a ideia em grupo, pelo menos durante a escola de inovadores, porque aí os conteúdos eles acabam sendo discutidos, né, aprendidos e de uma maneira mais efetiva. E a gente tem aí essa oportunidade nessa terceira fase de trabalhar uma parte até mais burocrática para desenvolver um modelo de negócio sustentável. E o que eu queria saber de você é assim, se você se lembra dos conteúdos ou de algumas coisas que foram ali bem interessantes para você poder aí chegar onde chegou hoje, chegar com um projeto, o BID, né? No patamar que está, inclusive trazendo aí diversas oportunidades, não só onde ele foi desenvolvido aí, né, no Recife, mas também buscando essa extensão aqui para o Sudeste. Então acho que isso daí acho que é bacana você comentar também. O que ficou de bom da Escola de Inovadores? No que ela acabou ajudando você a chegar com o PID onde ele está hoje? Isso foi bom você tocar nesse assunto, tocar no assunto. A metodologia que foi aplicada durante o processo da Escola de Inovadores foi muito boa, foi muito legal. Todos os mentores que estavam apresentavam o processo, projetos, isso agregou muito valor, conhecimento. A metodologia do Design Thinking que você criou, o mapeamento da persona, isso foi bem interessante. Até fizemos uma reunião com a equipe aqui para mapear a persona. Vamos trabalhar em cima disso também para ir buscar mais a fundo informações que nós já temos, mas precisamos filtrar para chegar a um ponto-chave dessa persona. O Canvas. Eu comecei a fazer o processo aqui da P&D, né, da ponto de inclusão, em cima do material que já tinha da Escola de Inovadores, né? Só foi, como já era uma plataforma digital, o projeto, então, voltado para os segmentos, porque foi assim, só para as pessoas entenderem o que é a OpenSea e a ponte de inclusão. Quando iniciamos o projeto da OpenSea, com base em todo o Design Thinking, a nossa persona também eram pessoas da comunidade LGBTQIA+. E como eu falo, eu vejo pessoas. Então eu falei, vamos abranger para que sejamos realmente uma pessoa inclusa, sem distinção. Vamos mostrar que somos diferentes. No eixo aqui, ele especificou a persona.
o público-alvo, no caso, seriam as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas isso não quer dizer que ficará restrito apenas isso. O projeto em si ele irá iniciar esse tópico. Futuramente, eu já vejo futuro de crescimento para abranger todas as pessoas, porque é assim que eu vejo, pessoas. E todas as ferramentas utilizadas, ou a jornada do usuário, a importância que foi feita, você ensinou, deixa eu ver outros, a questão dos cursos, o fluxo, né? Graus maior, menor, o grau de importância. Então, todas essas ferramentas, a metodologia, como novamente, como falei, que foi aplicada durante o processo das aulas. E era, sabe aquela coisa, você voltar para a escola com uma certa idade? Todo sábado de manhã acordar cedinho para estar na escola, encontrar os colegas de classe, encontrar os professores. Isso foi muito bom, o presencial. Então, agora esperar pelo online, né? Porque eu sei que será da mesma forma, até surgiram matérias de como seria essa aproximação com as pessoas. Vou até salientar a Erika Campanati, né, da HP Consult, que é uma consultoria que também me dá suporte profissional. Elas estão acompanhando aqui. Ah, ela dá esse suporte profissional. Agora que estou vendo o pessoal aqui acompanhando. Me deu É, suporte profissional. Então, ela até mandou uma matéria em relação a como essas empresas iriam se adequar a essa reciprocidade no ambiente digital. Então, é um desafio? Ótimo, nós gostamos desses desafios para solucionar. E eu acho que não fica, funciona da mesma maneira. A única coisa é que não teremos esse contato físico dentro da instituição, que é muito bom o calor humano. Mas não adianta criarmos barreiras, criar muros, eu falo isso de dificuldades. Nós criamos pontes que uhum, facilitam esse acesso, que facilita a comunicação, que facilita a união das pessoas mesmo. Hoje estou falando com você, você está, eu estou aqui. Então, tudo isso, né, as pessoas focam muito em problemas ao invés de focar em soluções. com Então, certeza. isso também deve ser trabalhado. E aonde entra a questão da gestão da qualidade das ferramentas, porque isso eu aprendi com a Érica e dentro das instituições que eu trabalhei, das empresas, utilizar essas ferramentas que fazem com que nós possamos, digamos assim, pensar. São ferramentas que são utilizadas para encontrar soluções. E isso é Com muito bom. certeza. Ah, Eu fico muito feliz que você tenha mencionado o Design Thinking, porque eu sei que você usa até hoje. E eu ainda realizo oficinas, o pessoal busca bastante usar essa abordagem no desenvolvimento de projetos. E aí depois a gente precisa conversar para eu dar uma ajuda aí, um suporte na hora de montar a persona, viu? Eu estou à disposição. muito obrigado. Isso é bom porque, assim, é um projeto de cunho social Sim, também. As parcerias são bem-vindas, sempre são bem-vindos parceiros. Eu não vejo como concorrência as empresas, eu vejo somos parceiros dentro de um mercado que cada vez se globaliza mais e as pessoas é aquele que tem um feeling, digamos assim, consegue se aproximar mais do cliente. Mas isso não quer dizer que eu não possa indicar o trabalho de um parceiro meu, de outra empresa que eu conheço, porque eu sei o meu segmento, até onde eu posso chegar, digamos assim. E os outros têm o seu conhecimento. Então, o que leva muito isso é o know-how de cada pessoa, de cada empresa, de cada profissional. Então, parcerias sempre são bem-vindas. maravilha, Estamos aqui. maravilha. É bom você destacar isso, porque aí as pessoas, e não necessariamente só aí onde o Aqui projeto em foi Pernambuco. desenvolvido, né? Não só no Recife, mas também dá, dá para buscar pessoas no país todo, desde que elas estejam dispostas aí a ajudar, a
colaborar com o projeto, né? Foi o que você falou, parcerias são bem-vindas independente do local onde elas estejam, né? Isso. Qualquer projeto voltado de cunho social, ele abrange não só a região onde ele está sendo divulgado ou sendo trabalhado. Nós temos um país que podemos trabalhar com isso. Então, a sociedade, como falo novamente, a sociedade, ela precisa ter uma abrangência, a informação, o conhecimento e principalmente a formação. É assim que transformamos Com as certeza, coisas. com certeza. Eu acredito muito nessa questão da aquisição de conhecimento e, na verdade, assim, é fundamental que você... A gente estava falando agora há pouco do design thinking, né? E é fundamental que você conheça o seu público. E foi o que eu falei, desde o início eu vi que a iniciativa que você queria construir desde a Escola de Inovadores tinha muito assim essa questão de ter como base a empatia, né? E vale a pena a gente destacar, empatia é a capacidade que você tem de mudar a sua perspectiva para se colocar de forma verdadeira no lugar do outro. Não pode ser superficial, né? A gente, porque Isso. se você se coloca de uma maneira superficial, você faz uma análise bem assim fria e você não se envolve, você realmente não consegue reconhecer qual é o problema, qual é a dor maior daquele público, né? E quando você trabalha a empatia, que você se coloca verdadeiramente no lugar do outro, aí você identifica esses problemas. Então, é por isso que eu queria destacar essa questão que você falou do conhecimento ser tão importante, né? A forma como você avaliou o problema, avaliou, no caso, as necessidades do público que você queria atender. Isso realmente foi bem interessante, foi bem importante mesmo, né? Geralmente é um problema que todos já sabem, né? A questão da Sim, empregabilidade não atinge só a comunidade LGBTQIA+, ela atinge o sim. Brasil inteiro. É só para uma justificativa, até uma pesquisa que foi feita, que auxiliamos, essa pesquisa ela foi divulgada em maio de 2020, eu lembro aqui algumas colinhas, com 10 mil brasileiros. Foi feita por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e a Unicamp, e revelou que 21% Legal. dos LGBTs entrevistados estão desempregados. Isso é quase o dobro do índice no Brasil, que é de 12,2%, segundo o IBGE. Isso foi através do coletivo Voto LGBT. Essa pesquisa foi feita. Então, para você ver onde chega o grau de preconceito, homofobias, homotransfobias, vamos fazer LGBTfobias. E isso acontece ainda maior quando se trata das pessoas, das homens e mulheres trans. Então, o preconceito, a transfobia ainda se torna maior, não apenas dentro das instituições. Então, e também temos justificativas aqui da Mackenzie, também 2020, a importância da inclusão, da diversidade nas instituições, nas empresas que adotam elas são mais saudáveis, felizes. Olha, eu tenho duas experiências, tanto negativa, quando sofri homofobia, e uma positiva de uma empresa onde eu trabalhei, onde eu me sentia, eu poder ser quem era. O que as empresas têm que entender? Nós temos na nossa vida profissional, vamos dentro das instituições e geramos resultados, e temos a nossa vida, profissional que está atuando nas empresas. E a vida pessoal deve estar equilibrada. Então, a partir do momento que eu tenho um relacionamento fora da empresa, independente de quem quer que seja, a instituição ela não pode cobrar isso do funcionário. Tá? Porque você se sente, você tem sua vida, eu me sentia feliz no relacionamento que eu estava na época, mas aquilo ali me constrangeu, me bloqueou, me travou. Hoje ainda estou passando por alguns processos de reestruturação, porque as LGBTs-fobias causam problemas nas pessoas, sim, e isso é importante dizer e falar. O Com quanto certeza. é importante a questão, volto a falar da reciprocidade. Empresas que incluem a diversidade
possuem a cultura do respeito, da reciprocidade, são empresas mais saudáveis. E é importante nos sentirmos parte dessas empresas. Para isso, esse projeto ele virá agregar esse valor às instituições. Com certeza. Márcio, assim, na verdade, acabo vendo que realmente você resumiu a questão do processo que as pessoas deveriam fazer dentro das empresas. De fato, a preocupação que se deveria ter é com a produtividade, é com o comprometimento do profissional, com a competência que ele tem. Então, assim, a gente hoje sabe que formação, é, experiência profissional, isso é que tem que ser valorizado, isso é que tem que ser direcionado, estimulado, para que a gente tenha colaboradores cada vez melhores. E que o âmbito privado, o âmbito pessoal, não interfira nisso, ou seja, que não seja algo que pese na hora de se colocar ali o mérito, digamos, do colaborador, né? E nisso entra muito a questão da empatia, porque você falou da reciprocidade. Se a pessoa não tem empatia, ela não gera digamos, Um a contato, identificação, né? Oi? um contato maior com o outro. Isso. Sem empatia, você não gera reciprocidade, você não gera esse contato com o outro, e aí você acaba fazendo com que o convívio em si seja algo frio. É por isso que você acaba desrespeitando a pessoa nas suas individualidades. Você desrespeita o indivíduo com relação a questões que é, são responsabilidade dele, digamos assim, né? Assim, é ele quem deve saber, no sentido de ter a ciência do que quer fazer, com quem quer se relacionar. Então, são questões que devem ser muito bem trabalhadas e vale a pena a gente destacar que quando a gente fala, por exemplo, é, é uma questão geral que você fala, quando a gente fala de relacionamento em relação às pessoas no ambiente de trabalho, a gente tem que mencionar a inteligência emocional, porque inteligência Isso. emocional você tem gestão de relacionamentos, você tem o autoconhecimento, saber gerir a emoção das outras pessoas, a empatia. Então eu acredito que é todo um conjunto de fatores. Acredito que, de certa forma, quem se preocupa muito com esses detalhes de mas fulano, quando sai da empresa, o que será que ele faz? Qual lugar que ele frequenta? É, assim, eu acho que isso, inclusive, acaba sendo reflexo de uma falta de autoconhecimento, né? Querendo ou não, a gente tem que exigir isso, inclusive, dos gestores. O gestor ele tem que ter autoconhecimento o suficiente para gerir os relacionamentos, trabalhar o teamwork, né? O trabalho em equipe, e desenvolver aí a empatia por todos os colaboradores, focado aí nessa questão realmente do desempenho deles, né, dentro do ambiente de trabalho. Isso que você falou é bem focado nesse ponto, tocou nesse ponto, é importante, porque a parte que deveria, dentro da empresa, deveria estar preparada para absorver e trabalhar essas questões de preconceito, assédios e LGBTQIA+, fobias das empresas, seriam dos gestores, né? Seriam dos gestores, os líderes, o RH em si. Então, essas pessoas, esses setores devem estar preparados, os profissionais, porque por trás das empresas existem pessoas, essas pessoas devem estar preparadas para entender e poder atender casos assim. Treinar os liderados. Então, é tudo a fase de comunicação e, novamente, informação, como ela é levada para as pessoas. Quanto mais informação Maravilha. nós temos, menos preconceitos existirão. Perfeito, perfeito. Maravilha, Márcio. É sempre muito bom falar com você.
a gente ainda não vai encerrar aqui a nossa live. Eu só Uhum. queria que você contasse um pouquinho, ou falasse, no caso, sobre as suas expectativas aí em relação à Escola de Inovadores. A gente esqueceu de comentar, mas o Márcio ele está inscrito na 14ª edição e queria saber quais são as suas expectativas, porque agora a gente tem uma coisa bacana aí que surgiu a partir da 10ª edição da Escola de Inovadores, que a gente tem a trilha do empreendedorismo. Eu comentei aqui na live com o Carlos Henrique, que aliás está acompanhando a gente também, e assim, a trilha de empreendedorismo é a Escola de Inovadores, depois você tem a chance de passar por Vitrine Inova, aí são 50 projetos que vão receber um apoio maior, vão receber inclusive a análise de investidores, é uma coisa assim mais crítica mesmo, sabe? E depois vem o Acelera Inova, que é o programa de aceleração da Inova CPS. Então, tem essas oportunidades aí. Eu já estou focado aí também no seu projeto e em vários outros que são ótimos aí, se inscreveram com a gente pela FATEC Mogi das Cruzes. Teve um pessoal também que, nessa edição, eles puderam se inscrever por outras unidades. Então, nós tivemos ótimos projetos pela ETEC Presidente Vargas, pela ETEC de Arujá, de Santa Isabel, de São Sebastião, de Caraguatatuba, pela FATEC de São Sebastião também. Então eu estou aí na expectativa para que vocês cheguem aí à vitrine Inova CPS. Então eu queria saber um pouquinho das suas expectativas para essa 14ª edição. E aproveitando a deixa, eu queria que você já convidasse aí o pessoal para se inscrever, que as inscrições se encerram hoje, né? Já foram prorrogadas. A gente tem aí até hoje para receber as inscrições para a Escola de Inovadores. As expectativas é de conseguir estar entre os projetos que serão selecionados. Com isso, conseguimos parceiros, investidores, os anjos que nós falamos, né? E a Inova sempre inovando. Essa estrutura que você falou agora, eu não tinha conhecimento dela não, tá? Foi bom saber, eu li essa por alto, mas agora você explicou, ficou ótimo. Gente, apoiem esses projetos. E as pessoas se inscrevam, porque não precisa, não, só se inscrevem pessoas inteligentes. Eu não sou lá inteligente não, tá? Eu sou curioso, Imagina. que substituo o medo do desconhecido por curiosidade. Então, tudo é É inovação. E olha super que competente. nós aprendemos isso com você na questão da inovação, transformar algo que já existe e propor uma solução melhor para aquilo. Então, a Escola de Inovadores, ela traz isso. Você chega com a ideia e ela vai sendo transformada durante, são 14 semanas ainda, Cadu? Serão 14 semanas? Praticamente, porque a gente vai ter aí 10 semanas com as aulas, depois a gente tem um tempo aí para vocês entregarem as últimas atividades, concluírem o projeto. Aí tem um balcão de mentorias que vai avaliar os projetos para entrar no Vitrine. Então, basicamente, é esse o tempo que a gente tem até o Vitrine Nova. E esse suporte que vocês dão aula a aula, nos desenvolvemos com vocês, isso é muito bom, porque aí até quem não tem conhecimento nem experiência começa a ter uma visão diferenciada e um aprendizado. É o que eu falo, se todas as instituições educacionais tivessem esse processo de empreendedorismo desde cedo, né? Com as crianças, os jovens, isso seria abrir as portas para o conhecimento desenvolvimento também das pessoas. Tudo volta a desenvolvendo pessoas, desenvolvimento de pessoas. Maravilha, maravilha. Aí, então, para a gente terminar, eu queria que você deixasse aí o convite para o pessoal se inscrever, só que o pessoal tem que acelerar o processo, que a gente tem só hoje aí para as inscrições. Eu queria que você deixasse o convite para o pessoal fazer a inscrição nesse curso de extensão gratuito, oferecido aí pela Inova CPS por meio do Centro Paula Souza. E aí depois a gente encerra, infelizmente. Ó, pessoal, é simples a inscrição. Vocês entram no site da própria InovaCaps e lá tem o campo de inscrição. Então, as ideias que surgirem, façam um breve relato dessa ideia, porque é bem simples o processo de inscrição da ideia.
E isso irá agregar um valor à comunidade que você mora e abranger para outras comunidades. Então, a importância de vocês estarem se inscrevendo nesses projetos. É com a participação de vocês que faremos as mudanças necessárias dentro da sociedade. Então, se inscrevam. Vocês têm até que horas hoje dá para se inscrever, Cadu? Eu vou verificar aqui, mas eu acredito que até às 18. Mas eu confirmo depois na nossa postagem aí. Eu vou fazer mais uma postagem hoje para instruir aí o pessoal nesse último dia. Tá. Então, eu só gostaria de agradecer a você mais uma vez a oportunidade da sementinha que você plantou lá atrás e foi cultivando. Hoje você tem plantas crescendo aí, ó, já, ó, gerando frutos. Muito obrigado por acreditar, por nos fazer acreditar em nós mesmos. Isso é muito bom. Agradecer a Samantha, as minhas amigas aqui de Recife. Eu sou intercambista. Recife, Mogi, São Paulo. Sim, Minha vida anda por esse país. O projeto da Latrap, a oportunizar a HP Consult, que é uma parceira que me dá um suporte com as aulas de coaching e também entre outros setores. E agradecer, digamos assim, ao Fernando. Eu sei que onde ele está feliz, orgulhoso, sim, porque os com projetos certeza. continuam seguindo em frente. Com Tá? certeza. Muito Com obrigado certeza. mais uma vez pela Inova Caps e essa oportunidade que você nos deu. Imagina, na verdade, assim, eu fico sempre muito feliz, muito satisfeito de ver o pessoal crescendo. É nessas horas que dá gosto de ser aí agente de inovação e, acima de tudo, professor, né? Para quem não sabe, eu sou professor aí, já vou completar em julho 17 anos como professor, né? Eu É o dou aula professor que desde todo aluno, 2005. Oi? é o professor que todo aluno gostaria de ter, gosta de aprender, se desenvolver. Você é aquele Imagina, professor. imagina. Eu agradeço muito as suas palavras. E realmente, assim, eu tenho que agradecer aqui o apoio de todos os agentes de inovação, agradecer aí o apoio também do Marcos Batista, responsável, assessor de inovação do Centro Paula Souza, responsável pela Inova CPS, a Simone Geno, que é a coordenadora dos agentes de inovação, e tem que agradecer aí o apoio deles, porque sem essa oportunidade eu não poderia conhecer pessoas como você, né? Como o Fernando, como a Simone, como o Carlos Henrique, a Camila também, lá do Projeto Culinário do Saber, dentre tantos outros. O Henrison, que foi o último selecionado para a vitrine nova aqui, também pela FATEC Mogi das Cruzes. Então, sem dúvida, é uma oportunidade assim única de conhecer pessoas assim maravilhosas, pessoas que têm aí não só são competentes, mas usam a sua competência para ajudar o outro, ajudar o próximo. Isso é muito importante. Vocês realmente se importam com a dor que as outras pessoas enfrentam. E isso assim só me deixa feliz, lisonjeado, orgulhoso, tudo de bom. Eu fico muito feliz, viu? Obrigado mesmo. E eu quero que. Eu só desejo que mais pessoas possam cada vez mais crescer aí nesse âmbito da cultura de empreendedorismo, de inovação, seja por meio da Escola de Inovadores, seja por meio do Centro Paula Souza, ou de outros eventos que a gente acaba realizando aí, né? E participando. Mas é isso, viu, Márcio? Muito obrigado mesmo mais uma vez pela sua presença. É sempre muito bom conversar com você. E eu confesso que eu adquiro conhecimento com você diante de tantas questões relacionadas ao desenvolvimento humano, profissional e as demandas que a gente encontra no mercado de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, só complementando, é aquela questão. Aprender, desenvolver e multiplicar, É que são verdade. o que os seus pupilos estão fazendo desde 2019, né? Maravilha. Estamos Eu fico muito multiplicando. feliz, mas eu queria dizer que o mérito é todo de vocês. A gente só dá aquele empurrãozinho. Então, agradeço. Queria também agradecer a todos os amigos, os colegas, as pessoas que estão nos apoiando nesse projeto, que estão nos incentivando e motivando
a seguir adiante. Isso é muito importante, termos o apoio dessas pessoas que nos incentivam em todas as áreas da nossa vida. É muito importante. Maravilha. Gostaria de Lembrando que é uma agradecer ponte. a Não, eu só ia falar que é uma ponte de inclusão, a gente não pode esquecer disso, né? justamente é uma ponte de inclusão. Nós ligamos as pessoas, conectamos as pessoas, não criamos barreiras para nesse sentido. Tá? Muito obrigado à Inova Campus pela oportunidade que eu tive em 2009 e 2019 e agora novamente poder me inscrever. E esse, como eu falei, o intercâmbio de você poder fazer online, eu estou aqui, mas também tem endereço em Mogi. Então, todo o que viabiliza esse acesso. Maravilha. Muito Muito obrigado a obrigado você. mais uma vez, viu? E eu agradeço muito a todos e todas que acompanharam a gente até esse momento, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, pelos recados aqui ao longo da live. E estamos aí à disposição, né, Márcio? Isso. Ah, só uma questão. Essa conta ela é provisória. É do meu Instagram, né? Ela é uma conta que é de empatia. As fotografias Ah, tanto vou emprestar meus olhos para ver para você ver as belezas que eu consigo ver. Então, durante a pandemia eu fiquei um tempo sem postar e isso chamou a atenção que as pessoas começaram a me chamar porque eu não estava fazendo postagem, sentindo falta. E então eu voltei a retomar essas fotografias. Então essa página do Instagram, ela tem um link na bio que direciona ao LinkedIn e posteriormente irei fazer uma outra página voltada mais para esse processo profissional, tá? Também ficará perfeito, vinculada a essa página. perfeito. Muito bom saber. A gente vai ficar de olho aí nas duas páginas, então. É só mais um lado profissional, que aí vocês só vão ver fotografias mesmo. São coisas que eu Tá gosto de ótimo. passar para as pessoas. Ah, muito Tá? bom. Muito obrigado, Cadu. Imagina, eu que agradeço, viu? E Tudo de bom obrigado a aí pra todos. você. Sucesso. Até mais. Como é que faz aqui? Até mais. Como é que faz aqui? Só